Hoje nós vamos continuar nosso estudo do livro Milagres de Jesus e nós hoje vamos falar do capítulo 9, que fala um título que é muito importante para a gente hoje, mas muito mesmo. O título é Melhor do que Milagres. Esse capítulo ele vai nos mostrar aqui, de uma forma muito clara, algo muito importante, porque nós estamos falando sobre milagres, mas tem alguns aspectos em relação aos milagres que é de extrema importância a gente compreender. Vamos fazer uma oração e então nós começamos o nosso estudo do capítulo de hoje. Oremos juntos então. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui nesse momento. Queremos pedir ao Senhor que Teu Santo Espírito repouse sobre nós e nos ajude a compreender, Pai amado, as verdades de Sua Santa Palavra. O que rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então o capítulo começa aqui com João capítulo 14, verso 12, que diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Agora, quando a gente vê Jesus falando isso, naturalmente a gente pode se perguntar, por que nós não vemos essas coisas acontecendo hoje? Né? Por qual motivo que nós não vemos aquelas coisas gigantescas que nós víamos escritas na Bíblia? Por que não acontece hoje? Jesus não prometeu que nós faremos as obras que ele fez e muito maiores? Então por que nós não fazemos isso hoje? Né? Então é isso que nós precisamos saber. Vamos ler, por exemplo, Mateus capítulo 11, verso 5, diz assim, ó, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, às vezes, aqui no livro diz assim, a afirmação que às vezes é feita, que a promessa de Jesus é cumprida no grande número de pessoas que aceitaram o Evangelho através da pregação dos seus seguidores, não se encaixa. Embora as conversões estejam incluídas na promessa, os milagres de cura e até a ressurreição de mortos não podem ser excluídos, porque eles estão todos entre as obras que Jesus realizou. Então Jesus foi claro e afirmativo de forma bem direta. Os mortos vão ressuscitar, né? Porque ele disse, vocês vão fazer a mesma coisa que eu fiz e coisas até maiores. Mas nós não vemos hoje mortos ressuscitarem, nós não vemos coxos andarem, nós não vemos essas coisas acontecendo. Por que isso está acontecendo hoje, né? O que está faltando e por que o Senhor não está realizando esses atos hoje dessa forma? Vamos ver aqui, João capítulo 14, verso 12. Diz, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas. Jesus disse bem claro, vocês vão fazer maiores. Agora eu vou continuar a leitura e aí nós vamos, então, comentar sobre essas coisas. Talvez nós devamos encontrar a resposta completa para a pergunta, porque os milagres são agora forjados, considerando isso um caso de falha, em contraste com o espírito que Jesus manifestou ao realizar os seus poderosos milagres. Quando Filipe estava pregando em Samaria, ele realizou alguns maravilhosos milagres, e entre aqueles que acreditaram estava Simão, aquele que tinha enfeitiçado as pessoas com sua magia, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Agora veja, quando Filipe chegou em Samaria, as pessoas olhavam para Simão e pensavam que ele era o poder de Deus, mas ele enganava o povo. Quando Filipe chegou e começou a pregar o evangelho, começou a fazer a demonstração de maravilhas, sinais e milagres, o povo creu em Filipe, né? Creu na pregação de Filipe, e até mesmo o próprio Simão creu. Vamos ler um relato que diz aqui em Atos capítulo 8, verso 9 e verso 13, que diz assim, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então o próprio Simão pensou assim, gente, o que é isso, né? Que coisa maravilhosa é essa? E agora diz assim, ó, em Atos capítulo 8, verso 19 a 21, olha o que o próprio Simão diz ali, ele diz assim, dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então, através dessa história aqui, nós podemos observar qual era o problema ali em relação a Simão. Qual era o problema dele? O seu eu, o seu ego. O que ele queria? Ele queria demonstração de poder, ele queria a virtude, ele queria aquilo ali, ele queria impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo. Ele desejava o poder do Espírito Santo. Mas ele não desejava a comunhão do Espírito Santo, o quebrantamento que o Espírito Santo traz, o arrependimento que o Espírito Santo produz. Ele simplesmente queria operar poderes e milagres.
E Pedro disse, seja esse seu dinheiro contigo para a perdição. Então ele demonstra, então, que se ele estava disposto a gastar dinheiro para receber o Espírito Santo, então necessariamente também ele estava disposto a receber dinheiro através de suas pregações e de seu poder que ele manifestasse. Então ele estava ali com ganância, né? E Deus não vai nunca se manifestar dessa forma. Agora, quando a gente contrasta isso com o Espírito que Jesus manifestou, nós vamos perceber, então, por que hoje os mesmos milagres que Jesus operou não é visto hoje na igreja. Por qual motivo? Vamos olhar para a vida de Jesus agora e vamos ver como que Jesus agia quando ele fazia esses milagres, quando havia essas manifestações de poder. Observe só Mateus capítulo 12, verso 15 e verso 16, diz assim: Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas, e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem. Então veja que quando Jesus fazia os milagres, olha o que ele dizia: ele recomendava que não o descobrissem, ou seja, que não falasse dele. Então Jesus ele dizia, olha, não saia dizendo, né, falando de mim, no sentido assim, ele não queria que descobrissem a pessoa dele por causa dos milagres. Olha só, Marcos capítulo 5, verso 43, aqui quando ele ressuscitou a filha, né, de um dos principais da sinagoga. Jesus diz assim, a Bíblia fala, mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. Lucas capítulo 5, verso 14, quando ele curou aquele homem cheio de lepra, olha o que ele disse, ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Então, por que Jesus fazia isso? Veja que em João capítulo 8, verso 50, Jesus diz assim, eu não busco a minha glória. Vamos ler aqui algumas coisas que fala nesse livro aqui, que diz assim, assim descobrimos que ele fez isso em outras ocasiões. Em nenhum caso nós o encontramos dizendo a alguém para o divulgar através dos seus milagres, com exceção do endemoniado de Gadara. E naquela ocasião, estava deixando aquele país, porque as pessoas não haviam permitido que ele ficasse lá. Quantos líderes religiosos há nestes dias que seguiriam um rumo similar sob as mesmas circunstâncias? Nestes dias, qualquer evento de importância é anunciado e espalhado amplamente. Às vezes, questões menores são ampliadas em grandes proporções, para assim se obter um bom parecer. Se de alguma maneira um milagre de cura pudesse ser realizado, haveria a probabilidade de os jornais fazerem uma grande divulgação disso. É claro que em tudo isso não haveria nenhum egoísmo ou desejo de se fazer proeminente. Sem dúvida, seria expressamente declarado que toda a glória seria para o Senhor. O objetivo seria ganhar conversos para a fé. Contudo, não seria como Jesus fazia. E enquanto há um espírito nos homens que é diferente do espírito de Cristo, eles não serão capazes de fazer as coisas que ele fez. Nós podemos falar que os tempos mudaram, mas permanece o fato de que a verdade de Deus não mudou e as condições sob as quais o Espírito e o poder de Deus são dados não mudaram. Vamos lembrar-nos que Jesus não realizou nenhum milagre para meramente se mostrar. Todos eles foram realizados com o propósito de aliviar necessidades urgentes. Ele os fez porque, com a sua compadecida natureza e o poder que ele tinha, eles foram as coisas mais naturais do mundo para ele fazer. Ao fazê-los, ele estava a pensar somente nos outros e não em si mesmo. Veja só aqui também o que diz. Os milagres de Cristo também não foram feitos com o propósito de ganhar convertidos, porque tinha de haver crença antes do milagre ser realizado. Nós lemos sobre o seu próprio país que, Mateus capítulo 13, 58 diz, não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. As suas palavras e a sua própria presença é que ganhavam seus discípulos. Lembrem-se que os seus discípulos mais íntimos, aqueles que o seguiram mais firmemente e que continuaram seus discípulos depois da sua ascensão, o seguiram antes dele realizar qualquer milagre. Olha que maravilhoso isso. Então, o que fazia com que as pessoas buscassem a Jesus? O que fez, na verdade, com que os discípulos se apegassem a Jesus? Os discípulos mais apegados a Jesus não fizeram por causa dos milagres dele. Foi justamente por causa da palavra, da doutrina. Veja o que, que diz aqui em João capítulo 6. Lembra daquele relato quando Jesus faz aquele discurso sobre o pão que desceu do céu? E as pessoas dizem, duro é este discurso, quem o pode ouvir? E eles começam a se retirar. E então Jesus pergunta para os 12, e vocês? Vocês também não vão? Vocês também não querem se retirar? E aí vem a resposta de Pedro que diz assim, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Então ele não falou assim, Senhor, se a gente for embora, a gente não vai ver mais milagres. Se a gente for embora, a gente não vai ver mais a providência. Se a gente for embora, a gente não vai ver mais isso. Não. Para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna.
E é por isso que Jesus, sempre que ele fazia os milagres, ele não pedia para que aquilo fosse divulgado. Por quê? Ele queria que as pessoas se chegassem a ele, não para que elas olhassem para a pessoa dele como alguém que faz milagres, que cura, não, mas como alguém que era a expressão do próprio pensamento de Deus ali em carne. Era a palavra de Deus em carne. E ele trazia palavras de vida eterna. Era isso que ele queria. Ele queria que as pessoas fossem atraídas a ele pela palavra e não pelo milagre. E é assim que ele quer também. E nós devemos olhar para Jesus hoje e entender isso. Se nós estamos pedindo a chuva ser hoje, se nós estamos pedindo o poder do Espírito Santo, nós não podemos pedir a Deus com um senso de egoísmo. Ah, porque eu quero pregar, quero chegar em grandes multidões e fazer e acontecer. Porque no fundo, muitas vezes o que a pessoa quer é de alguma forma que o seu ego, que a sua pessoa apareça. E muitas vezes a pessoa nem está ciente disso, né? Ela diz, não, mas é para a glória de Deus, quando na verdade, no fundo, ainda existe uma raiz de egoísmo ali dentro. Então, é por isso que Jesus falava dessa forma. Ele dizia, olha, não divulgue isso, não fale dessa forma, não saia falando. Mas ele nunca fez isso quando ele estava pregando e as pessoas vinham até ele. Por quê? Porque a ideia de Jesus era avançar o reino, era a glória do Pai. Então, tudo que ele fez de milagres e curas e tudo isso era unicamente com o propósito de aliviar o sofrimento realmente da pessoa ali, não para buscar a própria glória dele, para ter fama. E justamente por causa disso, por ele ser assim, aí o próprio Deus se encarregou verdadeiramente de fazer com que a fama de Jesus corresse. Por que Deus permitiu que a fama de Jesus corresse? Porque Deus sabia que o seu filho não se orgulharia nem se vangloriaria de si mesmo. Por isso que Deus permitiu que as coisas se abrissem para Jesus, para ele estar ali, né? E o nome dele correr em tudo que é lugar. Porque ele sabia que o seu filho estava privado ali, né? Estava isento de orgulho e egoísmo. João capítulo 7, verso 43, 46, olha o que as pessoas dizem sobre a forma como Jesus pregava. Diz assim, ó, nunca homem algum falou assim como este homem. Então, você vê que Jesus verdadeiramente se esvaziou e o Pai habitava nele, e o Pai pregava, o Pai falava, de tal forma que Deus aí pôde permitir que a fama dele corresse de tal forma, porque ele sabia que o Filho nunca jamais daria glória para si mesmo, mas sempre para o Pai, mostrando assim o exemplo perfeito para a humanidade. E por isso que hoje, queridos, nós não vemos tanto mais do que acontecia no passado, porque Deus sabe que nós corremos um risco muito grande de, se ele começar a fazer coisas grandiosas em nossa vida, nós traremos a glória para nós mesmos, isso vai ser para a nossa própria perdição, e para a perdição até mesmo das pessoas que nós estamos fazendo aquele milagre, porque as pessoas podem olhar para nós e achar que o poder está em nós e que nós temos aquilo ali, vindo de nós mesmos, e em vez de olhar para Deus, vai olhar para nós. Outro ser humano falível e fraco. Por isso, queridos, então, nós iremos ver verdadeiramente o poder de Deus voltando a atuar dessa forma, como acontecia no passado, quando o povo de Deus tiver morrido para o seu próprio eu. E é isso que nós precisamos hoje. E que isso aconteça conosco nesse exato momento. Eu quero convidar você para a gente fazer uma oração, para que isso seja uma realidade em nossa vida, para que o nosso eu esteja morto e que Cristo possa operar grandes milagres em nós e através de nós. Vamos fazer uma oração então para a gente finalizar? Oremos. Querido Pai que está nos céus, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Pedimos ao Senhor, Pai querido, que remova de nós, Senhor, o egoísmo, o orgulho, a inveja, a cobiça, a maledicência, o ciúme, a ira, tudo isso, Pai querido, que são as obras da carne. Pedimos que o Senhor transforme nosso coração, Pai. Envia a nós o teu Espírito, Pai. Cria em nós, Senhor, um coração puro agora mesmo, Pai querido, e renova dentro de nós um espírito reto, para que verdadeiramente o Senhor possa fazer as obras em nós e nós nunca mais nos orgulharmos, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus.